fazer empadinha com catupiry há décadas, porque eu não sei onde comprar catupiry. Então é o seguinte, aí em Baltimore tem comunidade brasileira? Vou te fazer uma resposta melhor do que simplesmente um não. Tem uma comunidade brasileira no caminho entre Baltimore e Washington, tá? Que lá tem uma comunidade brasileira, você acha lá uma picanha, você acha lá uma comida quilo, né? Porque não é comum nessa região. Então, Silver Spring, né? Que é o local. Um abraço para todos os Silver Spring que estão nos assistindo. E lá tem uma comunidade brasileira, mas ela fica longe da minha realidade, porque eu falei para você que estou morando em Baltimore e Washington, mas eu vou para Baltimore, né? Que é onde eu trabalho. Em Baltimore, não tem claramente uma comunidade brasileira. Nós temos um fogo de chão, que obviamente foi vendido, né, para um grupo americano, tá? Então já ajuda alguma coisa ter um fogo. Já tem alguma coisa. E nós temos vários médicos que vêm no final da história para Baltimore por causa do John Hopkins, né, que é uma referência, né, do hospital, etc. Nós temos convênio com o John Hopkins no meu hospital, mas acabam tendo vários médicos que passam por aqui, mas comunidade brasileira, como você está falando, Baltimore não tem. E, infelizmente, eu não vejo nenhum problema quanto a isso, cada um tem que tentar as suas melhores oportunidades. Algumas comunidades brasileiras, elas, eu vi isso mais em Connecticut, que tinha uma comunidade brasileira muito grande na área de Denver, um abraço, pessoal de Denver, tá? Muitas pessoas, às vezes, sem os vistos, né? De uma maneira não legal. E eu acabo não me relacionando muito com essas pessoas, né? Estando bem no meio do centro do hospital, americano, legalizado, eu não vejo muito brasileiro nesta situação. Pode ter brasileiros em uma outra situação, eu não encontro. Mas eu posso também te antecipar que não interna muito brasileiro no meu hospital. Porque quando tem brasileiro, o pessoal ainda brinca comigo. Doutor Ricardo, tem um brasileiro lá, você quer bater um papinho lá, cara? Vou lá bater um papo com o cara. Entendeu? Mesmo que não seja meu paciente. Entendeu? Então, a minha marcação sobre brasileiro no hospital é grande. Ó, se tiver um cara aí, você fala. A gente dá uma ajuda então, aí. Não existe uma comunidade brasileira que circula na sua região, não? Não. Agora, você andou 40 minutos de carro. Sim. Aí você vai estar em Washington, e Washington é uma festa, né? Exatamente. Você vai para o lado de Washington, você acha Baltimore, não tem, não. Tá? De novo, tem brasileiros de brinca, né? Tem brasileiro em todo lugar do mundo, né? O mundo aqui é brasileiro, é que nem formiga, tem em todo lugar do mundo. Aí, o formigueiro de Baltimore é menor. Agora, vamos entrar naquilo que você estava querendo falar. Né? A gente comentou das dificuldades, dos desafios que a gente enfrenta aqui. Me fala de 3 coisas que esse país tem de melhor. Eu acho que esse país tem de melhor emprego, isso para médico, inclusive. Tá? Vou descrever isso melhor. Esse país tem segurança, eu descrevo isso. Moro na casa americana clássica, sem muro, sem nada, certo? E eu acho que esse país tem uma economia mais estável. Tá? São as 3 coisas que estão mais ou menos relacionadas, né? Emprego, economia e segurança. No final, é praticamente a mesma coisa, né? Até uma 4ª aí, para poder fechar o seu ciclo de educação, né? Então... Não, sem dúvida, a gente pode numerar mais. Eu tentei botar as 3, né? Mas isso é que me reteve no país, porque eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que eu até me ressinto de não ter devolvido mais. Até me emociono. Não ter devolvido mais para o meu país, porque eu fiz Universidade Federal. Eu acho que um médico que aprendeu o que eu aprendi com o esforço do nosso país de ter universidades públicas gratuitas, e isso é fundamental, você não tem isso nos Estados Unidos, tá? Tem que devolver mais para o seu país. Eu penso assim, realmente. Você entrou num ponto, e o CRBE é o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Esse é um órgão que foi ligado ao Ministério das Relações Exteriores na tentativa de acomodar toda essa diáspora
né, e trabalhar com eles. Eu, aqui no âmbito local, eu faço parte do conselho do consulado brasileiro, conselho de cidadão do consulado brasileiro. E a Flórida, diferente da maioria dos outros lugares do mundo onde tem imigração, existe uma área de estudos, uma área social também, né, uma área de atividades sociais muito ligadas aos grupos de brasileiros, onde se estuda, né? Então, existe um estudo, e a gente discute isso, e hoje de manhã eu recebi uma pesquisa sobre isso. O maior patrimônio do Brasil tá no exterior. A inteligência do Brasil está no exterior. Não é nem na nossa primeira geração, é na segunda geração. São nossos filhos que estão se formando aqui em universidades de altíssimo padrão, mas por algum motivo. E aí entra o CRBE. Por que eu falei no CRBE? Não é para dizer que eu tenho um cargo, mas o CRBE tenta fazer esse link para ver de que forma, como a gente pode ajudar. A gente está pronto aqui, entendeu? Aonde a gente entra nessa história, entende? Por que eu não fiquei no Brasil? Aí vem um ponto. Eu era extremamente bem-sucedido no país, não tenho nada a reclamar, mas existia uma insegurança. Por exemplo, eu tenho um emprego no Einstein. Você não pode depender de um emprego. Você saiu do Einstein, vários colegas meus não ficaram no emprego, porque emprego vem e vão, correto? Às vezes correto? Você às vezes pensa, entrei no bom emprego, você não vai ficar teoricamente no mesmo emprego a vida inteira, como era antigamente, principalmente nos dias de hoje. Então, eu via vários colegas meus que o emprego mudava. As empresas, mesmo que eu trabalhei, antes eram pessoa jurídica, depois muda para pessoa física. Opa, mudou alguma coisa aqui? Não, desculpa. Não, está tudo normal aqui. Aqui, entrou alguma coisa no meu computador. Mas eu era pessoa jurídica, depois eu passava para pessoa física, na mesma empresa, eu passava para pessoa jurídica de novo. Era uma mudança, uma instabilidade nos seus empregos, que eram os melhores empregos. Você não pode reclamar de nada, não estou reclamando, só estou dizendo que não existia uma estabilidade. Os contratos, cada vez mais, naquela época dos médicos, era pessoa jurídica, então você não tinha qualquer estabilidade, um contrato de pessoa jurídica. E a valorização do médico. Eu me sentia, minha pessoa, valorizada, mas a valorização nos Estados Unidos do médico é maior. Até talvez porque passa X anos pagando, investindo nos Estados Unidos, tem um conceito de dinheiro muito forte, sabe? Que você investiu tempo e dinheiro, né? Você não tem de uma faculdade pública que você não pagou. Então, essa estabilidade eu achei nos Estados Unidos. Eu sei que se hoje, por qualquer motivo político, graças a Deus estou muito bem lá, mas qualquer motivo político, eu não quiser ou não puder ficar no hospital que eu estou, eu sei que eu vou me empregar em boas condições quase que imediatamente. Eu recebo proposta de emprego, pode não ser do lado da minha casa, pode ser outro estado, que aqui as coisas... Aqui é tudo ligado, né? Mas eu recebo proposta de emprego semanalmente, inclusive, não me manda, cara, já você manda toda semana, outra, eu tô bem onde eu tô, cara. Mas no Brasil você não recebe proposta de emprego semanalmente, do lugar de nada. Então, isso me atraiu aqui, a possibilidade de uma estabilidade que eu estava muito bem no Brasil, mas você não pode se acomodar. Eu estou num bom emprego, vou ficar nesse emprego, depois eu vejo o que acontece. Eu acho que você tem que criar alternativas para você, número um, continuar crescendo, e essa vem a outra coisa que me trouxe fora do país. Eu cheguei num ponto lá no Brasil que estava muito bom, mas para sentir um crescimento eu precisava vir para fora do país, que infelizmente haviam limitações para o nível de crescimento que eu estava procurando dentro do país. Então, não me dava oportunidade de continuar crescendo, não me dava estabilidade. Então, isso, quando eu encontrei aqui nos Estados Unidos, me manteve aqui, quando, na verdade, eu, como um brasileiro, gostaria de estar, talvez... O Brasil ele cerceia os brasileiros de viverem no Brasil. Eu preferia morar no Brasil 100 vezes. O meu motivo principal de vir para cá foi a questão da segurança, né? Eu saí de Niterói, que já se achava inseguro, fui morar em Itaipava, mais exatamente em Nogueira. Quando eu me mudei para Nogueira, a minha casa era igual à minha casa aqui nos Estados Unidos, eu não tinha muros, entende? Tinha venda, as pessoas estavam dentro de um grande centro, Petrópolis, e moravam bem, graças a Deus, e não tinha... Bem,
Daí eu progredi para um muro, daí para uma cerca viva, da cerca viva para um muro. E no ano que eu vim embora para os Estados Unidos, que eu comecei a mudar em 99, assassinaram um vizinho 5 casas acima. O cara chamou ele lá, ele foi como ia sempre, e o cara assassinou o cara para roubar a casa. Então, segurança. Segundo, educação, né? Eu tive a possibilidade de estudar em excelentes colégios no Brasil, como você também teve, e graças a Deus eu estava levando meus filhos para excelentes colégios também, mas me preocupava, por causa da estabilidade financeira, se eu teria de condição de levar até o final. Né? Porque, sei lá, eu tinha negócio, mas o negócio é como você sabe, tem época que está bem, tem época que está ruim, entendeu? E eu falei assim, não, então, quando eu mudei para cá, eu mudei para esses fatores. E não voltei para o Brasil ainda, porque primeiro que a minha missão não está cumprida, né? Quer dizer, minha missão fica cumprida quando o último se formar. E eles estão demorando. Agora, com doutorado, essas coisas, eles ficam mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos. E acho que não vou voltar tão cedo, porque os 2 filhos casados, daqui a pouquinho a filha casada, netinho, isso e aquilo, fica complicado, né? O meu plano, eu quero falar um pouco da segurança, mas o meu plano é ter uma casa, um apartamento lá em Niterói para o inverno, certo? Isso é perfeito. Passar o inverno lá e aí depois vir para cá. Vou ficar, vamos assim dizer, uns 8 meses aqui, uns 4 meses lá. Esse é o plano de algum momento mais para frente. Mas, colocando o que você falou, um exemplo, Douglas, da segurança, a primeira local que eu morei era um aluguel, porque a gente estava chegando nos Estados Unidos, não tem crédito, não tem nada, né, para comprar, mas... E aí essa casa, ela era bem próxima da rua, na frente, e você andasse assim uns 6, 7 passos, dava na janela. E aí, se você botasse a cabeça, você ia ver o que está dentro lá, né, da casa. Aí eu falei assim para a corretora, mas a casa está aqui, né, a janela, ninguém vai botar ali a cabeça. Ela, por que alguém botaria a cabeça lá? Ela não consegue entender, né, o nosso pensamento. Né? Você preocupado que eu não tinha muito, né, front yard, né, que é o quintal da frente, né, quintal, é a parte da frente da casa, né? E ela não entendeu a pergunta. Então, isso mostra realmente a segurança importante. A estabilidade, eu já descrevi, né, a estabilidade. E, por fim, qualquer hospital nos Estados Unidos, né, tem coisas boas e coisas ruins para os brasileiros, mas você trabalha, na grande maioria dos hospitais, com muita qualidade, né? Não é aquela situação que falta isso, falta aquilo, não é? Então, as condições de trabalho também, apesar de existir uma dificuldade, que nós até conversamos um pouquinho antes dessa entrevista, sobre a parte de jurídica, que a gente chama de liability, né? Isso é uma dificuldade grande, mas você trabalha com condições de trabalho melhores. O que falta, fazendo o link com a sua primeira pergunta, se eu sinto falta do Brasil, é esse contato que o médico brasileiro tem com o paciente. Né? É tudo diferente. Tá? O que eu te falei logo antes da entrevista? Você atende em teleconferência? Esse contato que você tem, que o paciente te dá, não é o médico, que é uma troca, né? Por exemplo, no meu consultório lá em São Paulo, é claro, como talvez vocês façam todos os dias aí no Brasil, chegam todas as moças lá para me consultar com um cardiologista, dão 2 beijos, dão não sei o quê. Aqui, se eu der um beijo, está processado, né? Então, você já está longe, entendeu? Mas você tenta manter aqui, e eu tenho um caso interessante de hoje, essa qualidade de atendimento, e vai fazendo diferença, porque eu estou com um paciente hoje, dessa manhã, internado com Covid, e o paciente com Covid, como todos vocês sabem, fica isolado. E ele é da Guatemala, né? Mas eu entrei falando o meu portunhol, né, nosso português com espanhol lá, e ele estava... Eu achei que eu ia ter que entubar ele, porque ele estava sudoreico, pálido, taquicárdico. Eu falei, o cara está ruim, acho que infelizmente vai precisar entubar. Ele estava com extra oxigênio. Mas quando eu comecei a perguntar como ele estava se sentindo, ele falou, estou me sentindo mal, mas ele começa a conversar mais, ele começou a melhorar. O paciente que estava pálido, estava sudoreico, começou, no final da história, falando, doutor, como é bom a gente falar a língua da gente quando a gente está doente. Né? E ali em Baltimore, todo mundo ali falando inglês, né? Tem bastante hispânico, mas não tanto quanto, né, a Flórida, outros lugares.
E começamos a bater papo. No final, nós estávamos falando sobre Pelé, Maradona, quem era melhor, quem ainda não sei o quê. E o cara não foi entubado, porque não precisava ser entubado. Ele estava... E a outra... no ponto, né? Ele estava tenso lá e falando pouco inglês. E a outra coisa que ele me pediu foi... Eu falei, cara, mas liga aí para tua família. Ele estava com o celular no colo dele. Fala com eles aí por vídeo, cara. Não fica assim, não. Não, doutor, estou economizando a bateria, né, cara? Ué, mas cadê o carregador? Não, eu vim para o hospital, não trouxe carregador. Não, vamos resolver isso, vou achar um carregador para você. Entendeu? Entendeu? Eu estava naquela tensão, o carregador, não posso falar com a família. Ou seja, eu tenho certeza que o remédio não foi o mais importante para ele. Aí eu falei para ele, eu vou vir te ver todo dia, você sabe, tal, só. Melhor parte do meu dia vai ser quando você voltar, doutor Conde. Ou seja, você não fez nada, eu não fiz nada, tá? Eu só conversei com o cara. Foi você. Entendeu? Então, isso é cultura, né? Latina, também. Então, a gente tenta fazer esse diferencial. Às vezes você não consegue, às vezes você não interage com o paciente, mas faz muita falta esse contato. Eu adorava quando eu estava ainda aqui nos Estados Unidos, mas voltava para ver meu consultório no Brasil, para exatamente bater esse papo. Muitas vezes a minha consulta era um paciente que tinha a pressão estável, estava vindo aqui, a pressão está boa, cara, por que você veio aqui? Não, para confirmar que a pressão está boa, e você bate um papo e a pressão melhora, entendeu? Então... Tá que nem eu tô querendo falar com você, eu quero falar com você sobre telemedicina. Eu falei para você, eu tenho um cardiologista, tenho a nurse practitioner que eu vou, mas eu apresento meu exame, ele tá bom. Eu disse, mas só tá bom? Eu quero saber um pouco mais. Vou dar o apelido dela, porque não é o nome principal dela, e infelizmente ela já faleceu, era uma senhora de idade, o nome dela era Dona Quina, tá? Dona Quina ia praticamente cada 3 semanas lá no consultório, etc. E não era uma consulta barata, era uma consulta cara lá em São Paulo, aquelas coisas todas. E a Dona Quina sentava lá e começava a contar qualquer coisa, tinha nada a ver com os problemas médicos que ela tinha. Tinha problemas cardiológicos. E aí, às vezes, eu começava a ficar desesperado, que já são aqui 40 minutos, com você não medir nem a pressão dela. Dona Quina, deixa eu medir a sua pressão rapidamente, pelo menos. Não, Em determinado momento, a Dona Quina falava assim, doutor Conte, puxa, já passou, né? Me considera 40 minutos, já são 45 minutos. Muito obrigado, doutor Conte, eu volto semana que vem. Ela foi lá, pagava a consulta, ficava, Dona Quina, deixa eu pelo menos medir a pressão. Ela foi, etc. Ou seja, isso não tem aqui. E esse é um retorno que o médico recebe do paciente, né? O paciente também quer receber do médico, mas você recebe do paciente. O cara lá, o paciente que, infelizmente, está com Covid, ele aparentemente se sentiu melhor, mas eu estou todo feliz aqui, estou contando para você isso aqui à noite, né? Aqui. É que você tem. Contando com a minha esposa. Entendeu? Puxa, hoje bati um papo com o cara lá, o cara melhorou, pô. Isso é fantástico. Nós falamos aqui sobre o seu sonho americano, que é o seu sonho de sem fronteiras, falamos dos desafios que você enfrentou, falamos das dificuldades que a gente ainda enfrenta, mesmo já estando estabilizado, se tornado cidadão do país que a gente vive, falamos das coisas boas, falamos de tudo certo que nós fizemos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Me conta um grande erro que você fez de imigração desde que você saiu do Brasil, que você não quer que ninguém repita. Olha, eu fiz tudo, fiz isso, mas peraí, eu fiz uma coisa aqui que eu comprei um carro velho. Não, eu comprei... O que você deixa de recado para quem tem seu plano de ter um sonho sem fronteiras, não repetir? Perfeito, obrigado pela oportunidade. Todos nós cometemos um monte de erros. Tá? O meu pior erro, na verdade, foi em relação à declaração de saída definitiva do país que você entrega para o imposto para a Receita Federal. Quando eu vim para cá, eu fui orientado, tá, por uma grande companhia, tá, foi contratada para dar um parecer, o que fazer certinho, e eles mencionaram que você tinha que sair no prazo de 1 ano, se você realmente não estava pensando em voltar, entregar a declaração de saída e, a partir dali, entregar o que eles chamavam de uma declaração zerada, em que você só mantém o seu CPF ativo e você, tudo bem. E eu fiz porque eu fui orientado profissionalmente. Em primeiro lugar, paguei multa, porque a declaração teria que ter sido entregue antes, e não no prazo de 1 ano,
Idealmente, você deve fazer quando você sai imediatamente. Segundo, quando eu entreguei a declaração zerada no outro ano, a Receita Federal interpretou que eu voltei para o país e, como estava zerado, eu perdi tudo nos Estados Unidos. Mas eu passei a precisar entregar a declaração todos os anos novamente, que eu achei que eu não precisava, porque eu já dei a saída, e a Receita, quando recebeu a declaração que você não deve entregar, se você deu a saída definitiva, e aí, daqui a pouco, deu confusão com a Receita Federal, e levou aí um prazo de cerca de 11 anos para isso se resolver, que, na verdade, eu realmente moro fora, etc., e só foi resolvido porque a gente, é triste dizer isso, mas é verdadeiro, teve um contato dentro da Receita Federal, porque senão, para explicar a verdade, não é? Que não estava se sobrecarregando, nada, etc., e foi resolvido. Então, não... Olha os papéis. Não existe, até onde eu saiba, nada de declaração zerada. Se você vai sair do país e não está certo que vai voltar, cada caso é um caso, fale com alguém do ramo, fale com algum contador, mas eu recomendo você fazer a declaração de saída do país, cheque o momento certo, mas é o mais breve possível, e se você voltar para o país, aí sim entregar a declaração. Não entregue nada de declaração. Esse foi o pior erro, isso me deu muita chateação nessa vinda para cá. Podemos contar muitos outros casos, mas... Nossa, eu imagino, eu sei de casos de pessoas que vieram para cá e os advogados de imigração imediatamente conseguiram um green card por casos especiais, motivo. E aí, depois que estava na mão, eles descobriram que eles seriam bitributados. E ninguém falou isso para os caras. E gente com patrimônio, assim, gente bilionária, e foi mal orientada porque um advogado de imigração, e o cara me ligou desesperado, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Eu pensei, bem, no final das contas, ele entregou o green card dele, para fazer um planejamento fiscal primeiro, para depois, sim, ele dar a entrada de uma forma para ele não ser bitributado. Então, as pessoas pensam que... as pessoas negligenciam muito, né? Não é negligenciam muito, você não negligenciou, as pessoas nos informam mal. É mal orientado, pagou por uma consulta profissional, ainda recebeu O profissional negligencia muito na informação, ou diz saber de uma coisa que não sabe. Exato. E estamos chegando ao final. Eu queria que... Um minuto mais? À vontade, pode falar mais. Eu quero contar agora um caso de um erro que teria sido capital financeiramente para mim, que eu não fiz quase por uma sorte, mas isso pode acontecer aí, porque a gente vem lá do país, muitas vezes você está sempre com aquele conceito, se você tiver a sua casa própria, sempre é melhor, o que no final da história é melhor, você ter a sua casa própria. No Brasil, a gente sempre fala sobre casa própria. Chegando aqui no país, eu estava nessa transição, vai ficar, não vai ficar, e o emprego e tal, e a empresa até ajudava lá nessa transição, com poucas coisas, mas dava uma orientação, uma ajuda para comprar a casa. E minha esposa, naturalmente, ficou muito animada, vamos comprar nossa casinha aqui, senão depois a gente vende. Eu falei, cara, eu não entendo nada, o que é uma mortgage? Eu não sabia o que era uma mortgage, o que é uma loan, a diferença de uma coisa para outra, juros, crédito. Eu falei, nada, eu falei assim, olha, eu não sinto confortável de comprar casa, mas vão perder aquele bônus ou aquela incentivo ali. Eu disse, olha, vamos devagar, cara, eu quero aprender mais, não quero assinar um contrato e não estou nem entendendo direito. E nós fomos morar de aluguel, tá? A gente estava com uma reservinha, podia ter dado entrada na casa, que você abate do imposto de renda também, né? Os juros, o interest, né? Que você paga, etc. E eu passei aquele ano todo, se eu tivesse comprado a casa, né? Puxa, perdi aquele dinheiro. Será que são daqueles erros capitais que você faz? Eu disse, bobiei, fui tão tímido. Bom, em primeiro lugar, como vocês viram, eu tive que mudar de cidade, tive que mudar de tudo. Se você vender a casa em um ano, você perdeu o dinheiro. Segundo lugar, era exatamente, você me perguntou, quando eu vim em 2007, foi de 2007 para 2008, houve aquele problema mais sério de
empréstimos de casa nos Estados Unidos, né? Mortgage. Você ia pagar a casa. A casa estava no topo, eu teria realmente a casa que nós estávamos vendo perdido, pelo menos na casa aí, vendendo uns $300 mil, que eu não tinha 300 mil dólares. Então, não tem nem como perder o que eu não tinha. Então, por muito pouco eu não comprei a casa. Então, a minha outra dica, se eu posso dar qualquer dica para alguém, vai devagar, não assine nada que seja mais concreto, mesmo que pareça uma boa oportunidade. Conheça o país. Conheça o país, conheça um pouquinho mais das leis, conheça mais de você mesmo fora do país, o que você quer, se esse seu sonho está se tornando um sonho sem fronteiras, está se tornando um sonho grande e uma realidade, não mais um sonho, ou até você muda de sonho. A vida é assim, né? Quando você traça objetivos e você luta pelos seus objetivos, eventualmente, quando você chega lá, você quer ir mais em frente ou quer dar um passinho para trás também. Tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso, de dar um passinho para trás. Mas, às vezes, você até quer aproveitar uma oportunidade que parece ótima num lugar que você não conhece e você pode não ir bem. Então, a minha recomendação é essa: deixa tudo certo no Brasil e deixa tudo transitório nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo, até que você tenha mais certeza e conheça melhor onde você está pisando. Esse episódio da casa, quando eu mudei para cá, uns americanos amigos meus que moravam no Brasil e se aposentaram e voltaram para os Estados Unidos, falaram para mim: você não vai comprar nada, não. Não, porque eu quero comprar por causa da casa própria, né? Não, você vai alugar, e para saber se é o lugar que você quer morar, se é a região boa, entendeu? Você vai saber, vai conhecer. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque em 5 meses na casa, deu problema no triturador. Cara, eu não tinha nem ideia como é que eu ia resolver aquilo, cara. Ainda bem que eu morava numa residência alugada, eu só liguei para o cara da administração, ele falou: resolveu. Aí daqui a pouco deu problema na máquina de gelo. Eu falei: cara, olha, como é que o seu Zé, que cuida de geladeira, não mora mais aqui, não mora aqui, né? Mora lá em Niterói. Então, é complicado. Até você entrar, foi a melhor coisa que eu fiz. Quero citar outra coisa rápida. Eu pagava a casa de aluguel com cheque. A casa, na verdade, era por coincidência de uma igreja que eu não frequentava, mas a igreja alugava esta casa. E eu andava, a igreja era em frente à casa. Eu andava até a secretaria da igreja e eu dava o cheque do aluguel. E eu lá com meu inglês devagar, eu não conhecendo o país, eu falei: cadê o recibo? E a mulher: que recibo? Não, recibo. Ficamos naquilo. Cadê o recibo? Mas eu vou te dar um cheque, você não vai me dar nada? Como assim não vou te dar nada? Você está na casa. Eu estou na casa, mas eu recebo do cheque. Moral da história: o cheque é o recibo, né? Entendeu? Claro. O cheque vai lá, bate na conta. No Brasil, não. Você dá um recibo. Então, se você não sabe nem pagar, quanto mais receber. Entendeu? Não, e como é que você vai fazer? Eu me lembro que você contou isso para mim também. Entendeu? Você não pode entrar no negócio que você não sabe. Então, vai devagar. Mesmo que pareça uma grande oportunidade, eu diria, deixa as grandes oportunidades do primeiro ano talvez até não acontecerem, porque com seu esforço e com seu conhecimento das situações, essas oportunidades tendem a voltar de uma maneira até mais concreta. Aqui nos Estados Unidos tem uma máxima, né, que é o contrário. Eu falo para as pessoas isso. A gente já fez entrevista esses dias e falaram: não, lá no Brasil você não pode deixar a oportunidade passar, né? Então, aqui eu digo o seguinte: nos Estados Unidos, olha, se tiver uma oportunidade, não se preocupa de deixar ela passar, não, que pode vir uma melhor depois, e você está enrolada com essa que você não quis deixar passar, né? Então, são conceitos diferentes, de regiões diferentes, de histórias diferentes. Mas né? A minha mensagem final aqui é: sonhe sem fronteiras. Eu acho que você vai crescer, como eu falei, até voltar atrás ou não, mas é um sonho válido. Amplia a sua cultura, passa por essas dificuldades, você cresce, você se torna definitivamente mais humilde, você valoriza algumas coisas do seu país mais também, que é muito comum lá no Brasil, né? Porque tudo é lá nos Estados Unidos. Não é bem assim. A história que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, venha ver o que a sua grama é também boa lá no país, aprenda o que não é boa para melhorar e sonhe sim, sonhe com alternativas, porque eu acho que faz parte do crescimento da pessoa tentar buscar conhecimento de uma nova cultura.
independente de segurança, estabilidade financeira, emprego, acho fundamental para aquele que tem oportunidade tentar crescer e conhecer uma nova cultura. Crescimento pessoal. Isso, inclusive, é super valorizado nas universidades americanas, por isso a gente tem tantos estrangeiros nas universidades americanas, porque eles querem conhecer outras culturas para até competirem, para até aprender o que o chinês, o brasileiro valoriza numa negociação. Então, isso não é o que eu desejo para você, para competir, mas quando você conhece uma outra cultura, você começa a achar caminhos interessantes. Apenas isso. Ricardo, muito, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Eu sei que você é super ocupado e na nossa vida de correria americana, arrumar um tempinho é difícil. Obrigado por você ter tirado esse tempo para ajudar tanta gente. Nunca é difícil, Douglas, tá? Brasileiro para brasileiro, não tem nada de difícil. Foi um prazer. Eu espero que você me lembre outras vezes, a gente bata outros papos. Falado, muito obrigado, e você fique ligado aí para o próximo episódio do Sonhos Sem Fronteiras. Daqui a 2 dias o episódio que a gente está ouvindo hoje vai estar no podcast também, mas segue a gente aí, tá? Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. A cada 10 anos o governo dá uma anistia, vamos falar assim, e regulariza, e muitas vezes essa anistia pode nem chegar, porque esse ano, né, 2020, houve uma espécie de anistia, né, uma regularização em massa de pessoas que estavam em situação migratória irregular, mas ela foi limitada àquelas pessoas que tinham determinadas funções já específicas, né? Então, o pessoal que trabalha no campo, na agricultura, ou serviço doméstico. Então, estava muito vinculado a isso. Então, quem foge desse vínculo empregatício aí realmente encontra muita dificuldade, né? Então, é basicamente impossível.